Hey, você aí do outro lado, gerencie o seu tempo antes que seja tarde demais. Nós não temos tempo suficiente para fazer tudo o que a gente quer fazer na vida. Ninguém tem. Por isso, precisamos aprender a priorizar e discernir o que é importante o suficiente para a gente dedicar o nosso tempo limitado nesse planeta, utilizando com sabedoria. Você só precisa de um hábito para colocar a sua vida nos eixos. E ele é super simples: gerenciar e administrar muito bem o seu tempo. Bem-vindo ao Mesa de Cabeceira, uma conversa entre ideias, livros e silêncio. Quando você gerencia bem o uso do seu tempo, o que acontece? O que aconteceu comigo? A minha ansiedade diminuiu, ela não vai embora, claro que não, mas dá uma ajudada bacana para ela diminuir um pouquinho. Você tem mais tempo livre para curtir a vida com as pessoas que você se importa, aproveitar os seus hobbies e ler vários e vários livros, né? Poder jogar videogame, várias coisas diferentes. E o mais importante para mim, paz mental. Sabe aquela neblina que fica na nossa cara? Né? Tem aqueles dias que parece que tá uma neblina na nossa mente, né? Que a gente não consegue enxergar direito as coisas. Quando eu faço o meu gerenciamento de tempo de forma assim realista e que funciona, nossa, é uma claridade que as nuvens se afastam e eu consigo ver o céu azul, é maravilhoso. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como gerir o nosso tempo de maneira mais eficiente. É algo que tem me ajudado muito e eu espero que possa te ajudar também a viver uma vida mais leve e proveitosa. Eu vou te mostrar um sistema de gerenciamento de tempo em 3 passos. E tudo que você vai precisar, como sempre, é um caderno e um lápis ou uma caneta da sua preferência. Alguma das dicas desse vídeo eu peguei do livro How to Become a Straight A Student, do Cal Newport, ou em tradução literal, porque esse livro não tem tradução para o português, como se tornar um estudante nota A, né? Maneiras, estratégias não convencionais para tirar notas altas e estudar menos. Esse livro do Cal Newport é sobre dicas de estudo, para você estudar menos e tirar notas mais altas, e é bem legal, funciona de verdade. Eu li esse livro tem uns 2 anos, eu usei para estudar, nossa, é muito bom, ele otimiza bem o nosso estudo. E a dica que eu preguei pelo vídeo de hoje foi como ele ensina ali os alunos a gerir o seu tempo, né? O Cal Newport é professor, então ele entende muito bem dessa questão da universidade, do tempo e tal. Então esse livro ele fala muito de gestão de tempo também. Então peguei umas dicas e adaptei para mim, e é desse livro que eu estou puxando essas dicas para trazer aqui para vocês. Eu deixei no primeiro comentário fixado o meu link de afiliados da Amazon, desse e outros livros que serão citados nesse vídeo. Se você comprar esse livro ou qualquer outra coisa no meu link da Amazon, você não paga nada mais e ajuda o canal. O que é gestão de tempo? Parece uma pergunta simples. Mas antes da gente continuar, é preciso esclarecer que não se trata somente de time blocking ou blocos de tempo, né? Que é aquele lugar na sua agenda, o bloco de tempo, o que é, se você não sabe? Você tem lá a sua agendinha, de 8 às 6 da tarde é o horário do seu trabalho. Aí de 8 às 10, você colocou um bloco de tempo dedicado a uma reunião com o cliente X. Esse é o bloco de tempo, 8 às 10, reunião com o bloco de X. É isso. Só que gestão de tempo vai além disso, porque o bloco de tempo é só uma ferramenta para você organizar o seu dia. A gestão de tempo é sobre priorizar o que mais importa para você nesse momento. Não é sobre a agenda perfeita, é sobre essa curta e complexa pergunta: o que é importante para mim nesse momento? O princípio fundamental da gestão de tempo diz respeito às coisas importantes que você precisa resolver em um dia, né? Naquele determinado dia. Então todas as tarefas na sua mesa terão prioridades diferentes. Blocos de tempo são uma ferramenta, mas não é o principal objetivo ao tentar gerenciar melhor o nosso tempo. O objetivo final e verdadeiro é concluir as tarefas mais importantes daquele dia, daquela semana e daquele mês. Então a gente precisa aprender a priorizar. Isso é a gestão de tempo. Portanto, ao abordarmos a prática da gestão de tempo, existem 3 etapas específicas que são recomendadas, que são as que eu uso para mim. Acredito que muitos de nós já utilizamos esses passos, só que em uma sequência que talvez não seja a mais eficiente. Os 3 passos são os seguintes, em ordem aqui que eu acho que funciona bem, em ordem de eficiência. Primeiro, tarefas, né? Que vai consistir em esvaziar a mente e definir prioridades. Bloco de tempo e trabalho focado. E número 3, seguir esses passos. Passo 1, tarefas. Primeiro, vai pegar o seu caderno. Escolhe o caderno
seja um caderno de rascunho ou seu bullet journal, né, que você já usa para fazer uma espécie de gerenciamento de tempo ou lista de tarefas. Pega esse seu caderninho e a gente vai usar para organizar o nosso dia e aprender a gerir melhor o nosso tempo. Então sempre no canal nós estamos usando os caderninhos e eu deixo uma lista de cadernos recomendados no primeiro comentário fixado nos meus links de afiliados da Amazon, que são os cadernos que eu também uso. Então a nossa primeira tarefa aqui dentro do passo 1, tarefas, é listar todas as tarefas ocupando espaço na sua cabeça. Você vai ter as tarefas do mês, que é esse macro, né? São tarefas grandes, projetos. Na semana, coisas para resolver nessa semana. No dia, urgências de hoje, tá? Você tem esses 3 macros, você pode fazer por ano também, mas aí sai um pouco do escopo aqui do nosso gerenciamento de tempo mais pontual. Essa ferramenta aqui de esvaziar a mente de todas as tarefas e distribuí-las no papel, ela é muito importante porque ela deixa a sua mente mais leve. Ela tira essa neblina que eu falei, que eu sinto às vezes que eu tenho no dia, né? Porque eu tirei tudo. Sabe aquela tarefa que fica cochichando lá da sua cabeça? Que fica assim, você precisa enviar o documento para a universidade hoje, hein? Senão você vai perder a bolsa. Envia o documento. Aí você coloca no papel, para de encher o saco na sua cabeça e tá ali no papel. E aí você vai olhar aquele caderninho para ver suas tarefas e aí você realiza aquilo. Não esquece, o treino fica na sua cabeça te enchendo o saco. Muitas pessoas usam esse termo também, né? É como brain dump. Pode ser vomitar as ideias no papel, né? Mas é tirar a sujeira que está dentro do seu cérebro, né? Esse monte de coisa que está povoando a sua cabeça. Então chama brain dump. Se você quiser saber mais, procura aí no YouTube Brain Dump, que tem um monte de vídeo sobre isso. Então, a gente listou todas as tarefas que a gente tem ali, mês, semana, dia. Agora a gente vai aqui para o micro. Nós estamos nesse vídeo pensando no dia, gerenciamento de tempo do dia. Depois eu posso fazer um vídeo que a gente fala sobre mês e semana, que aí seria um vídeo um pouco mais longo. Agora você vai pegar a lista de tarefas do dia, vai separar 1 ou 2 tarefas mais importantes para serem realizadas naquele dia. Você pode fazer isso para a semana também. Você tem 15 tarefas na semana e reserve 5. Então 5 tarefas, uma para cada dia que você tem que realizar ali de segunda a sexta. E aí você vai priorizando. Qual precisa ser na segunda, na terça, dá para pensar assim também. A gente ainda não está preocupado em agendar essas tarefas por tempo, tá? A gente está pensando aqui quais são as tarefas principais. Primeiro a gente vai focar em categorizar a prioridade dessas tarefas. Quais que eu preciso realizar hoje, quais que eu posso deixar para realizar na quinta-feira, por exemplo. Um exemplo que eu posso trazer para vocês eu tenho um monte de tarefa dentro do meu trabalho. Por exemplo, eu tenho que fazer partituras, que eu tinha que fazer hoje, eu já fiz, aloquei um tempo para fazer isso na parte da manhã. E no meu trabalho como escritor, eu preciso revisar um conto que eu planejo enviar para uma revista de ficção científica americana e o data limite de envio é até amanhã. Então isso é uma tarefa inegociável, eu preciso realizar hoje. Outra tarefa inegociável que eu separei para hoje é gravar um vídeo para o YouTube, que eu estou fazendo isso neste exato momento, certo? Então eu tinha 3 tarefas inegociáveis. Dentro do meu trabalho, day job ali de produção musical, fazer a partitura. Aloquei de 8 às 10 da manhã, já resolvi isso. E aí eu tenho mais 2 tarefas para resolver durante o resto do dia e eu já aloquei elas no meu calendário. A gente vai mostrar como vai fazer isso de acordo com o vídeo aqui quando o nosso passo a passo for progredindo. Então não precisa ser algo grandioso. Como vocês viram, são coisas simples, mundanas no nosso dia a dia. Não é a descoberta da cura do câncer para ontem. Pode ser até lavar a louça. Vai que você tem uma louça suja que tem 1 semana que você não lava e tá fedendo pra caramba, seu apartamento parecendo que tem alguém morto. Daqui a pouco os vizinhos vão chamar a polícia que estão suspeitando que você é um serial killer. Então coloca essa louça suja, fedorenta, na lista para você lavar o quanto antes. Isso é ideal para aqueles dias super ansiosos, né, que a gente não consegue nem centrar para realizar a coisa mais simples do mundo. Por isso, se você enche a sua agenda com 1 milhão de coisas, eu aposto que a sua ansiedade só piora. Ela vai lá para as alturas. Então isso nos ajuda a diminuir a ansiedade e evitar se sentir um fracasso, porque você colocou uma lista de tarefas realizáveis. Você tem 2 prioridades, é possível fazer essas prioridades naquele dia e você conseguiu. Isso dá uma sensação de sucesso muito grande, isso vai melhorar muito a sua produtividade com o tempo. Então a primeira coisa para iniciar o gerenciamento de tempo é começar com algo simples e alcançável. Esse é o nosso passo 1. Seguindo para o passo 2, agora a gente vai agendar tudo no bloco de tempo, que é a parte essencial. Como eu disse, gestão de tempo não é sobre blocos de tempo,
mas eles são a ferramenta essencial para a gente criar essa disciplina e gerenciar melhor o nosso tempo no dia, semana, mês e ano, etc. Esse é o momento em que a gente separa as tarefas ali que a gente separou de prioridades e a gente vai colocar na nossa listinha do dia. Outra coisa importante que você tem que fazer aqui no bloco de tempo é que você tem tarefas que não são bem tarefas, que são coisas que você precisa para viver. Você precisa comer, você precisa ir ao banheiro, tomar banho, depende, né, se você gosta de tomar banho todo dia ou não, passear com os cachorros, buscar seu filho na escola. Essas são tarefas que é impossível você dizer não, certo? Então, você já vai colocá-las na sua agenda. Eu acordo de 4h30 da manhã e vou até às 9 da noite. Às vezes eu vou até às 10. Aí 4h30 eu coloco tomar café da manhã, 5 passear com os cachorros e depois fazer exercício físico. E aí eu vou agendando, vou escrever, vou trabalhar, etc, etc. Isso me ajuda ao quê? Os blocos de tempo têm duas funções básicas. Primeiro, visualizar o tempo disponível do dia. A partir do momento que eu coloquei meu horário de almoço, meu horário do café da manhã, se isso puder ser definido, é claro. Coloquei ali que eu tenho uma reunião de 10 às 11 da manhã. Me sobrou o quê pela manhã? De 8 às 10 eu tenho esse tempo livre para trabalhar em alguma coisa. No meu caso, eu coloquei hoje o quê? De 8 às 10 da manhã, eu coloquei fazer partituras para a novela tal. De 10 às 11 eu tinha aula de japonês, era inegociável. Então, de 8 às 10 eu tenho esse horário livre. Aí depois eu tinha outro horário livre que era de 12 às 16. Coloquei para gravar o vídeo de 12 às 13 e de 13 às 16 continuar fazendo esse trabalho das partituras que eu não ia conseguir terminar pela manhã. Então, eu olhei onde eu tinha blocos de tempo disponível e distribuí essas tarefas. O que eu fiz ali? Eu aloquei o meu foco, que é a segunda função básica do bloco de tempo. É alocar focos, horários que eu não vou ter distração, né? Que eu vou poder fazer o que o Cal Newport chama de trabalho focado, que está no livro dele, Trabalho Focado, que está aí no primeiro comentário fixado. O que é trabalho focado? É aquele momento de concentração máxima, dedicado exclusivamente a uma tarefa. Então, de 8 às 10 eu vou fazer a partitura, sem celular do lado, para não ficar me incomodando, sem mexer em rede social, né? Bem focado mesmo, né? Só eu e a tarefa. Claro, se você é social media, aí adapta a sua realidade, porque aí você vai ter que estar com o celular na mão. Mas se você não tá, tira o vício do seu lado, nessa coisa que te distrai tanto, e foque, porque trabalho focado é sobre realmente isso, é você alocar um horário de tempo na sua agenda que você não vai ter distração, que não tem como você ter distração, seu filho está na escola, não tem nada que possa te distrair. Então, de 8 às 10 você vai fazer esse trabalho. É um trabalho que talvez você ia levar 4, 5 horas para fazer num dia com distração, conversando com as pessoas, não sei o quê. Se você aloca 2 horinhas, talvez você consiga terminar esse trabalho em 2 horas. E aí, o que vai acontecer? Você tem tempo livre. Se você quiser saber mais sobre trabalho focado, eu vou fazer um vídeo depois, deixe no comentário se você quer saber mais sobre isso, mas se quiser adiantar o assunto, é só conferir o livro do Cal Newport, que é muito legal. Então, esse bloco de tempo é para fazer essa tarefa e ponto final. Um pensamento legal sobre trabalho focado é: blocos de tempo em rotina, eles não devem ser uma prisão para você, eles são libertadores. Por quê? Você vai se concentrar e se dedicar por 2 horas para fazer aquela tarefa essencial. E depois você vai ter tempo livre para cuidar de você mesmo e aproveitar o seu dia de uma forma mais leve. Agora a gente entra numa parte sobre um grande problema do bloco de tempo. Peguei essa dica aqui do canal Kai Notebook. Vou deixar o vídeo em que ele fala sobre isso linkado aqui nos comentários. Ele fala sobre planejar o bloco de tempo pensando no pior cenário possível. O grande problema do bloco de tempo e o calendário, né, é assumir que a gente vai conseguir seguir ele à risca e que seu dia vai ser perfeito. Nada vai sair dos eixos, né? Como dias perfeitos existem, né? Só nos contos de fadas. Então, por isso, quando você vai estudar, em vez de você pegar e colocar lá depois do almoço, né, que é a hora do sono, você vai colocar para estudar história de 13 às 15 da tarde. Provavelmente isso não vai funcionar. Porque vai chegar uma visita, você fica sonolento, sei lá, né? Lá se for o seu planejamento. Por isso, a solução mais legal, eu gostei muito desse vídeo que ele me deu uma solução muito legal, que é o tempo de sobra, né? É o buffer time. Então, em vez de você vai colocar na sua agenda, de 13 às 15 eu vou fazer essa tarefa, mas você vai deixar lá um buffer time.
Ou seja, de 2 às 15, você tem esse tempo para se organizar, sentar. Às vezes, o almoço, você teve que almoçar um pouquinho mais tarde, então você não vai conseguir começar exatamente às 14, porque vira uma bola de neve, né? Então é legal deixar o buffer time para sua agenda não virar uma bola de neve e aquela tarefa que ficou lá no final do dia, ela não ser realizada, tá? Então é legal ter o buffer time. Então sempre deixem uns 15 minutos entre tarefas, né? E nunca agende nada logo após do almoço que te exige ficar sentado lendo algo. Eu acho que a não ser que seu trabalho não tem muito o que fazer, né? Porque senão você vai ficar com muito sono. Eu gosto de fazer uma coisa mais prática ali, igual eu falei, fazer partitura depois do almoço, gravar um vídeo, são coisas bem práticas. Então, um exemplo prático meu, voltamos às tarefas de hoje, eu tinha que, como eu falei para vocês, gravar vídeo, enviar um conto e fazer partituras para novela, né? Partituras é escrever música de orquestra para a orquestra tocar. Então eu fiz o meu bloquinho de tempo. Eu tinha aula de japonês de 10 às 11, meu bloquinho de tempo 8 às 10, fazer partitura. Mas eu coloquei um buffer time, que eu ia começar de 7h45 às 8 e eu tinha que acabar um pouco antes. Então meu buffer time foi um pouquinho antes, de começar um pouco antes e terminar um pouco antes para eu não atrasar para a aula. E aí depois lavar a louça, comer e aloquei um outro tempo para fazer vídeo, etc. Então eu coloquei as minhas tarefas ali, tempos realistas, porque eu sei que eu consigo realizar essas tarefas, enviar o conto, gravar o vídeo e terminar as partituras. É um dia gerenciável. E ainda vai sobrar tempo para eu fazer outras milhões de coisas que eu tenho para fazer. Mas eu consegui gerenciar esse tempo e as tarefas essenciais que não são negociáveis para ficar para amanhã, eu vou conseguir fazer no dia de hoje. Ainda sobra tempo para as outras coisas que eu poderia fazer em um próximo dia. Agora a parte mais difícil é o nosso passo 3. É seguir esse planejamento. É o principal aqui porque é o mais difícil. Você tentar concluir isso é muito difícil. Por isso, primeiro você tem que aliviar a tensão. Começa sem pressão. O importante no início desse gerenciamento de tempo é tentar, sem se martirizar para terminar a tarefa em uma questão ou fazê-la de modo perfeito. Tá? Então você tem que tirar um pouco a pressão nesse início, porque isso aqui é como uma prática do instrumento musical. Você tem que praticar todos os dias. Né? No caso do instrumento musical, se você pratica todos os dias 30 minutos, é melhor do que você praticar 3 horas na segunda-feira e ficar o resto da semana sem fazer nada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O progresso é lento e exige paciência, persistência e consistência. Então você tem que ser constante na prática do gerenciamento de tempo, mas também você tem que tirar a pressão nesse início, porque senão você vai ficar maluco e depois é um burnout aí. Então vá com paciência, vá com cuidado, sempre lembrando da sua saúde e o que funciona melhor para você. Lembre-se que esse canal é sobre desacelerar e ficar em paz consigo mesmo. Por isso, aqui o ponto do vídeo de hoje não é sobre produtividade insana, é fazer o que precisa ser feito dentro daquele horário, sem burnout, tendo tempo livre para fazer outras coisas que você acha mais interessante na sua vida. E se você ainda não tem um caderninho organizado para fazer isso, confere o vídeo que eu deixei linkado aqui, que eu mostro como configurar esse caderninho em 10 minutos. Tem lá sistema de legendas, índice, tudo que você precisa para iniciar o seu Bullet Journal. O link está nos cards e na descrição. Agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até aqui. Pega seu caderninho agora, faz ali o brain dump, vomita no papel as tarefas que você tem na sua cabeça, que você quer se livrar, põe lá no papel e aí vem nos comentários me dizer quantas tarefas você tinha na cabeça. Não precisa falar quais. E aí me conta qual a tarefa inegociável de hoje, no dia que você assistiu esse vídeo. Não precisa ser coisas confidenciais, coloca só o que você puder colocar. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para mais vídeos como esse, que a gente fala sobre como viver com mais tranquilidade e tempo livre em meio ao caos e à distração do mundo moderno. Boa leitura, boa gestão de tempo, bom journaling, tchau!